Bom dia para vocês que estão entrando agora. Hoje nós vamos falar sobre arte, sobre cultura. Esse projeto que iniciou há 3 meses atrás, querendo fazer uma rede de fazedores de cultura, fazedores de arte da nossa cidade. Então nós estamos aqui com mais um dia, nessa quinta-feira, para falar um pouquinho sobre arte e sobre cultura. E hoje nós vamos estar com Adam, essa pessoa que faz cultura na nossa cidade, faz arte, traz pra gente várias novidades a cada dia, né? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre arte, sobre cultura. E lembrando que toda terça e quinta, às 10 horas da manhã, nós estamos com uma pessoa na nossa rede. Olá, bom dia! Oi, bom dia! Oi, pessoal! Eu acho que tá dando interferência seu som. E Isso. agora? Deu uma melhorada, ainda tá um pouquinho, Melhorou? mas... E agora? Isso. Vamos ver, vamos lá. Gente, eu avisei pra Maria que eu sou movido à música. Se não tiver uma musiquinha de fundo, eu não consigo fazer nada. Muito obrigada a vocês que estão entrando. Quero agradecer cada um que está aí. E vamos falar um pouquinho com Adam. Quem é Adam Almeida? Ator, bailarino, produtor, figurinista, cabeleireiro, maquiador, empresário, produtor e fundador da Icon Produções. E Anapolino. E Anapolino. Faltou essa. Então fala um pouquinho pra gente, Ada, sobre você e como que a cultura, como a arte entraram na sua vida. Fala pra gente sobre você. Primeiro eu queria muito te agradecer, Maria, e te parabenizar pelo seu projeto, que é muito bonito. A gente sabe o tanto que é difícil a gente fazer projetos assim diferentes, ainda mais quando a gente precisa de convidados, né? Mas parabéns, já tem 3 meses, né? Então, muito sucesso sempre para você e obrigado pela oportunidade. Mas sobre a minha entrada na arte, eu não tenho assim uma data e um histórico para te contar. Eu sei que desde quando criança, desde 8, 7 anos, eu já fazia alguns eventozinhos na minha casa. Eu tinha uma casinha do Mickey, que eu nunca esqueço, uma casinha que tinha os bonequinhos do Mickey, aí tinha a parte da cozinha, a parte da sala, tinha a garagem, era uma casa mesmo. E aí eu criava toda uma historinha, fazia os bilhetinhos, que eram os ingressos, e tinha que vender para os meus pais, que era meu pai e minha mãe, e para o meu irmão, que eles tinham que me assistir. E aí todo mundo sentava, tinha a hora de entrar pro local onde ia ser a apresentação, e aí eu fazia um teatro improvisado. Meu irmão me ajudava. Às vezes ele me atrapalhava. Mas é uma memória assim, muito antiga que eu tenho da arte. E dali pra frente, eu acho que desde os 7 anos, eu nunca mais parei. Mas eu comecei a entrar na arte mesmo, assim, fazer curso e subir no palco mesmo, acho que eu tinha 9 anos, que eu comecei no teatro. Que gracinha. E lembrando, gente, nós não falamos, mas ele é odontólogo, tá? A Ana lembrou aí. Gente, a odonto na minha vida, ela não é uma paixão. Eu não tenho vergonha, não tenho medo de falar disso. A odonto entrou assim, eu tinha que fazer faculdade, eu precisava fazer faculdade. E aí eu estudei muito para achar um curso onde eu conseguiria trabalhar, ter um reconhecimento e ganhar um valor bom. E aí consegui, depois de 1 ano e meio fazendo cursinho, entrar na odonto. Mas fiz o curso e assim, na metade do curso eu já tava desesperado, porque não era o que eu queria. E aí meio que eu ficava dividido, sabe? Eu queria ser artista, eu queria dançar, eu queria fazer teatro, mas acaba que entra naquela questão que você tem que ter uma formação. Se você não tiver uma formação, você não é ninguém. Formação acadêmica, né? E aí meio que eu fiz odonto, mas nunca aproveitei isso. Então, mas nunca é tarde, né? Um dia de repente eu retorno. Mas é muito interessante. E ver que você é múltiplo, né? Até acabaram de colocar aí múltiplas habilidades, e é isso mesmo. E me fala um pouquinho...
Ah. Eu não tô vendo quem tá aí, mas oi pra todo mundo, beijo. Depois a gente vê os comentários, tenta responder, porque eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Esse é um problema que eu tenho. Mas é assim, então me fala um pouquinho sobre a sua experiência, porque como você falou, aos 9 anos você foi para o teatro, fez teatro, começou o teatro, e você fez também na escola de teatro de Anápolis, né? Você participou de lá, fez a escola, então você participou do grupo de teatro, e vocês viajavam, vocês teve várias experiências por Goiás, fazendo apresentações, né? E me fala um pouquinho sobre isso, porque você é muito jovem, e naquela época era mais jovem, né? E aí me fala um pouquinho como que foi isso, como foi sua experiência como ator, e já tendo essa experiência pelo Estado, fazendo várias coisas. Então, o meu início foi com o teatro. O primeiro curso que eu fiz foi com a Escola de Teatro de Anápolis, que a gente chama de ETA, né? Na época, foi um boom que estava acontecendo em Anápolis, onde todas as artes, era teatro, dança, artes plásticas, né? Que na época chamava artes, aconteceu ali no Palácio da Cultura. E aí eu tinha 9 anos, 9 para 10 anos, eu tinha acabado de chegar em Anápolis, que eu sou de Abadiânia. E aí minha mãe decidiu me colocar para fazer as três ao mesmo tempo. Então eu fazia teatro, depois eu saía do teatro e ia para dança, depois eu saía e ia para artes. E aí no meio disso tudo minha mãe falou assim, não, você tem que escolher. Você vai poder ficar só em uma. E aí eu escolhi o teatro e a artes. Minha mãe me tirou da dança, porque naquela época tinha meio que um preconceito, né, assim, então meio que ela me tirou. E assim, eu fiquei com o coração partido, mas eu não entendia. Não entendi o que estava acontecendo. Eu tinha que escolhi artes e teatro. Dança eu não podia escolher, não sei porquê. Mas tudo bem. E aí fui fazendo. Aí eu fiz 1 ano de artes, que aí eu aprendi noções de desenho, de espaço. Isso eu era muito criança, mas ainda tenho uma recordação e eu utilizo muito isso. Mas aí eu fiquei só por 1 ano na artes. Mas agora o teatro eu fiquei por muito tempo. O teatro eu fui até os 13, 14 anos. E foi assim... Eu acho que mais do que a dança, o teatro foi um divisor para mim, porque eu era muito, mas muito tímido. Tímido, reprimido e, assim, complexado, sabe? Assim, tudo que eu fazia parece que não era bom, parece que eu não me encaixava, e o teatro parece que me dava voz. Então, quando eu comecei a fazer teatro, que eu comecei a subir no palco, eu falava, gente, isso é muito legal, olha, eu não preciso ter vergonha, eu posso chegar e falar, sabe? Eu não tinha aquele negócio de ter rodinhas de conversa, eu era muito na minha. E aí fui melhorando isso com o teatro. E foi uma fase fundamental para mim. Foi quando eu comecei a apresentar em teatros, foi quando eu fiz teatro escola pela primeira vez. Na minha época tinha o Wesley Martins, que foi um diretor muito renomado que trabalhou aqui em Anápolis. E eu tive um grande prazer que no finalzinho da época que eu estava no teatro, com uns 13, 14 anos, eu estava fazendo parte da CAT, que é a Companhia Napolina de Teatro. E aí eu fui convidado para participar do Santana das Antas vai ao Teatro, que foi uma montagem de espetáculo que teve teatro, o Grupo Folclórico de Anápolis, que é o Grupo Folclórico... Brasil Central. Isso. E tinha a Escola de Música de Anápolis. Então, assim, a gente reuniu todos os artistas e o Wesley desenvolveu todo o trabalho da peça e a gente rodou Goiás com essa peça. Então a gente foi para Pirinópolis, a gente foi para Goiás Velho, para Niquelândia, Rio Verde. E eu nunca esqueço, era um ônibus muito precário. Muito precário. E nós éramos mais ou menos uns 42 artistas fazendo esse trabalho. Entre diretor, secretário, o pessoal do teatro, o pessoal do folclore. E foi muito bonito, assim. Eu nunca tinha vivido isso, sabe? E assim, você viajar com a arte foi muito legal para mim. E aí eu sempre ia me libertando mais. Só que aí eu tive mais um choque, porque eu olhava e via o grupo folclórico dançando com aquelas roupas, e aí na hora da dança deles eu não participava, e eu ficava assim, gente, eu queria tanto fazer essa dança, e não tinha um gatilho assim, sabe, de trabalhar com dança. E aí fiquei no teatro por todo esse tempo, e graças a Deus eu fiz bastante coisa, fiz Pluft, Fantasminha, a gente ficou muitos anos com Pluft. A gente fez Nelson Rodrigues, a gente fez o Santana das Antas, a gente fazia muito quadros, intervenção na rua,
Então, assim, foi uma base, sabe? Eu não seria nada se não fosse o teatro na minha vida. Que interessante. E depois você sai, não que você sai, mas você também vai para outra linguagem, né? E que é muito interessante, que é a parte de que você faz e começa a trabalhar como modelo. Então fala um pouquinho Isso. para a gente como que é essa parte sua, modelo. Você trabalhou em passarela, comerciais, fotografia, cinema. Conta um pouquinho para a gente sobre essa vivência. Ai, gente, foi muito legal. Na minha época, quando eu comecei, a Anápolis não tinha essas agências que tem hoje. Na época eu lembro de uma que estava se destacando, que chamava Destaque, e o diretor era o Wesley. E aí ele trouxe um diretor aqui para Anápolis, o diretor era o diretor da Claudinha, que fazia diarista. Eu não me recordo o nome dele, não vou saber te dizer. Mas foi o primeiro curso que eu fiz dessa área. E aí anunciou na televisão e tal. Meu pai falou assim, não, Adam, você vai, faz, e aí de repente você é convidado para fazer outras coisas. Meu pai, ele era muito assim, ele me influenciava muito, sabe? Às vezes eu nem queria e ele botava pressão para eu fazer. Enfim, olha o significado da família incentivando, hein? Meu pai foi fundamental. E eu nunca esqueço também que nesse evento, meu pai organizou tudo para eu ir, e aí ele falou assim, vamos no centro. Aí eu fui no centro, comprei uma camisa social azul, e ele me levou no Fujioka para fazer uma foto. Eu tenho essa foto aqui, eu podia ter separado para mostrar para vocês, que foi a minha primeira foto. Aí tinha que entregar, né, o material, e eu entreguei essa foto. E aí no dia ele falou assim, Ada, você vai no primeiro dia com a mesma camisa, para você chegar lá todo arrumadinho. Porque o padrão do meu pai era eu usar uma camisa social toda abotoadinha, sapato social, calça social. Para ele era lindo. Que eu cheguei, Maria, todo mundo despojado, de camiseta, de regata e tudo mais. E assim, eu poderia ter ficado com muita vergonha, sabe? Mas eu tenho essa lembrança de que eu fiquei muito feliz. Porque eu me senti o único que meu pai me produziu, sabe? Então, assim... Você destacou entre os demais. E foi muito bom. Aí foi quando eu comecei, aí eu fiz esse curso que era passarela, comercial, eu acho que não tinha fotografia, se eu não me engano. E dali pra frente eu não parei. Aí eu comecei a participar de concursos de beleza. Nunca ganhei nenhum, graças a Deus. Nunca ganhei. Eu sabia que eu não ia ganhar. Meu pai mesmo falava, Ada, você tem que ir pra você ser visto. Não interessa se você vai ganhar. Né? Porque na época eu era muito magrinho, o pessoal era tudo bombadão, bonitão. E eu nunca tive esse corpo. Enfim. E aí, depois, quando eu tinha 17 anos, eu fiquei todo esse tempo, assim, trabalhando com a Destaque, fazendo trabalhos com teatro, trabalhava na escola também, com arte. E aí, com 17 anos, eis que chega em Anápolis o Rafa com a ideia dele de abrir a By Model. E aí eu acho que foi, assim, muito significativo para Anápolis, essa agência. E aí eu tive a honra, o prazer gigantesco do Rafa me chamar para a primeira turma do curso dele de modelo, que eu acho que foi um curso muito relevante para Anápolis, muito, formou muita gente bacana, a Bianca Rodrigues, a Renata Guerra, o Lucas Melo, Luciano Novaes, Suimara Barreto, muita gente saiu da By Model nesse início, sabe? E também depois. Então foi muito bom. Aí sim eu aprofundei mais, aí eu comecei a fazer mais trabalhos. E aí foi quando eu fiz meus primeiros garotos propaganda. Aí, assim, unia o teatro com a carreira de modelo. E aí foi muito bacana, porque eu fiz Rick Express, fiz o Festas e Noivas, que é um evento bem conceituado em Anápolis. Fiz trabalhos para Goiânia, para Brasília. Fiz muita foto também com Pedro Prestes, com Daniel Carvalho, que infelizmente a gente perdeu ele. Mas que foram, assim, artistas gigantes aqui em Anápolis, né? Que legal. E é bom porque a gente começa a lembrar da sua carinha pelos comerciais e pelos Sério? outdoor pela cidade. E aí você vem e agrega, já vem trazendo o teatro, trazendo essa área de modelo, e aí você vai para a dança. Como que foi esse retorno para a dança? Me fala um pouquinho, Maria, como foi estudar. Aí você pegou na minha ferida, porque, igual eu te falei, assim, eu fiquei esse tempo todo, até os meus 18. Assim, eu sentia muito que eu não era completo, sabe? Que faltava muito, assim.
parece que eu não me encaixava. Eu trabalhava como vendedor, trabalhava como garçom, fazia esses trabalhos como artista. E assim, nada se encaixava na minha vida. E aí eu fazia dança em academias, igual eu fazia aulas de ritmos, aulas de zumba, de jump. Só que assim, aquilo ali pra mim era dança, sabe? E eu falava assim, gente, não é isso que eu vou fazer pro resto da vida, eu quero mais, sabe? E aí eu comecei a assistir eventos em Anápolis de dança, que era o É Dança, assistia espetáculos da escola de dança de Anápolis. Nunca tinha visto um show da Elza, mas aí a Elza estava tendo aquele evento Dança Anápolis. E aí no meio disso tudo, eu lembro de um dia que eu fui pro É Dança, e aí o É Dança são vários dias, né? E aí no meio disso eu falei, gente, é isso que eu quero, sabe? Eu assisti um grupo que eles são do Mato Grosso, chama... Ah, vocês podem assistir, chama Terras Áridas, a coreografia. E eu fiquei encabulado, assim, fiquei muito impressionado com a forma que eles dançavam, porque era um contemporâneo e eu só tinha imagem de balé, balé jazz, balé jazz. E quando eu vi o contemporâneo eu fiquei louco, né? Aí fui e na mesma semana decidi, vou procurar uma escola de dança para eu começar a fazer. E aí fui para Elza. A Elza Cavalcante foi a minha primeira professora, minha primeira escola de dança. E aí eu fui, fiz o teste, ela falou assim, olha, você já tá com 19 anos, você já não tem mais porte para ser bailarina, mas você tem talento, então faz aula. E aí foi muito complicado, porque era 2014 e eu tava com 19 anos fazendo odonto e também fazia esses trabalhos como modelo e tudo mais. E a Elza pega no pé, tem que fazer ensaio, não pode faltar, e coreografia ela foi me colocando. E aí, por fim, apresentei meu primeiro espetáculo de dança. Maria, aí pra mim, assim, não teve mais nada, sabe? Aí foi o dia que eu nasci na minha vida, foi a dança, porque foi muito especial. Tudo que eu faltava pra mim, eu realizei na dança. E aí eu nunca esqueço que eu sempre olhava pra cima e via o holofote ligando na hora que eu ia entrar, no primeiro espetáculo. E eu falava, gente, eu fazia isso aqui várias vezes no teatro e eu não tinha essa sensação. Né? Então, assim, foi muito legal, foi muito emocionante. E dali eu não parei. Aí, no ano seguinte, eu fiquei fora da dança, porque eu não tinha valor para conseguir entrar na dança novamente. E aí, a Plié surgiu. Plié Estúdio de Dança, com a Dani, com a Raquel. Oi, Ana, beijão. Gente, eu amo a Ana Queiroz. Te amo, Ana. E aí, a Plié aparece em Anápolis com uma audição para novos bailarinos, para integrar o grupo da Plié. E aí eu participei, a Dani gostou da minha força de vontade, porque eu não sabia nada. E aí, graças a Deus, eu entrei na Plié. Na Plié foi, assim, o meu berço na dança. Eu devo, acho que 60%, 70% do que eu sei, eu devo a Plié. Eu trabalhei lá como secretário, então eu tive um pouco de produção lá com eles. Participei de quase todos os espetáculos com eles, eu só não participei do primeiro. Né? E eu tenho muito orgulho, sou muito grato a Daniele Abrão e a Ludmila Lima e também a Karine Fonseca, que são assim as professoras da Plié, né, que estavam lá sempre, mas foram a minha base. Foram a minha base, assim, eu tenho muito, muito, muito agradecimento por elas. Assim, eu não seria nada, não seria ninguém sem elas. Enfim, e aí foi quando eu comecei e nunca mais parei. Mas eu tive... Hã? Que legal. E você não fez só o balé, né? Você fez balé contemporâneo. As duas... Sim. O contemporâneo, aí é a segunda fase que me cresceu muito, sabe? Me levou muito na dança. Porque, como eu te falei, eu tive um impacto muito grande quando eu conheci o contemporâneo pela primeira vez. E aí, Anápolis estava tendo o grupo do Regis, que era o grupo Ângulos. O Regis Araújo é um coreógrafo aqui de Anápolis, muito conceituado, já foi premiado várias vezes. E o grupo dele era para ser só de homens. Então eu falei, é a minha chance, eu vou entrar num grupo de contemporâneo e vou crescer mais ainda. E graças a Deus consegui. E aí foi muito bom, porque era um grupo profissional, onde a gente fazia aulas realmente para enaltecer o grupo, e não assim aulas para você pular de grau, de uma forma acadêmica. Então era um grupo profissional. E aí eu cresci muito, fiquei 2 anos com ele, infelizmente o Regis parou o grupo. Mas foi, assim, importantíssimo para mim.
sabe? Assim, para minha evolução como coreógrafo, principalmente. Que interessante. E aí vem, depois disso, a sua fase como empresário da Icon, né? Antes um pouquinho. Me fala um pouquinho sobre os personagens vivos, porque assim, você é referência em Anápolis. Eu não sei de outro grupo que tem personagens vivos aqui em Anápolis. Não sei se existe, mas então, fale pra gente sobre isso. E deve existir, Maria! Tem que existir muito mais grupos. A gente não pode ser uma coisa só. Então, a Icon, aí nesse período todo, quando eu tava em 2016, foi 2016, não lembro a minha idade, enfim, em 2016, eu recebi um convite de uma empresa de Goiânia que chama Alegre Produções, para eu fazer um evento com eles. E eu já tinha mandado meu currículo, já tinha mandado foto minha falando que eu gostaria de fazer personagens vivos. Mas eu não conhecia ninguém, Maria. Não conhecia o diretor, não conhecia os bailarinos. E ele me ligou um dia e falou assim, Ada, eu tenho um evento em Tocantins, tal dia, e a gente vai na sexta e volta no domingo. Porque a gente vai fazer uma turnê de um espetáculo lá que chamava Cinderela. Era um musical. E aí eu falei, claro, não quero nem saber, né? Eu vou. E aí fui. Maria, a hora que eu entrei no ônibus, o ônibus passou aqui em Anápolis, me pegou e a gente foi. A hora que eu entrei no ônibus, que eu não conhecia ninguém, caiu a ficha, eu falei assim, gente, eu tô indo viajar com 30, 40 pessoas que eu não conheço ninguém. Vai que esse cara me, né? Só que aí, Maria, foi... loucuras que a gente faz pela arte, né? Um monte de coisa que... Eu realmente, assim, fui com a cara e com a coragem. E aí cheguei lá, Maria, nunca tinha feito personagem vivo, não tive preparação nenhuma. E aí ele foi e falou assim, veste a roupa, você tem que ser o personagem e faça as crianças acreditarem que você é o príncipe que a menina gostaria que fosse. E aí eu fiquei assim, gente, como é que eu vou fazer isso? E fiquei super nervoso. Só que aí, Maria, no meio de tudo isso, eles estavam apresentando o musical. E aí eu fiquei assim, né? Porque era a dança, era o teatro, era tudo junto. E também a música, que depois eu fiz aula e tudo mais. Mas aí foi um boom pra mim. Eu falei, gente, isso daqui une tudo que eu gosto, né? Eu quero fazer isso. E aí voltamos, foi uma experiência muito boa, porque eu fiquei na parte da produção com eles e fiz esse trabalho. E aí dali não parei mais. Aí o Marcos, que é o diretor da Alegre, sempre me chamava. Eu fiz eventos em Goiânia, Brasília, Niquelândia, Rio Verde, Hidrolândia, Goiás, quase toda. Anápolis também, fiz muitos eventos com eles. Mas aí quando foi em 2018, como é que chama, gente? Um cerimonialista daqui de Anápolis me convidou, falou, eu gostaria que você fizesse uma festa pra mim, com personagens vivos. E aí eu falei, gente, eu não faço, eu sou só o artista. Ele, não, Ada, mas você podia abrir uma exceção. E aí, Maria, eu lembro que eu contratei um casal, que eles eram bailarinos bem pequenininhos, e era um chá de revelação. E aí a gente criou todo um enredo para as crianças chegarem no meio do chá de revelação, dançarem, fazer toda a interpretação como se elas fossem crianças, e aí no final elas revelariam qual era o sexo do bebê. E aí foi assim muito interessante, porque isso acho que ninguém nunca tinha visto, porque então, eu imagino que foi um sucesso. Foi muito legal. Porque a gente tá acostumado com balão, caixa surpresa, com 500 mil coisas. Mas duas crianças chegando no chá de revelação foi assim, né? A realização das crianças, né? Então foi muito legal. Enfim, e aí surgiu a ideia de montar uma empresa para Anápolis, porque Anápolis ainda não tinha essa linguagem de personagens vivos. O que vinha era de fora, era de Goiânia, na maioria das vezes. E aí foi na raça, Maria, porque assim, empreender em Anápolis é muito, muito difícil, você deve me entender. Mas eu fiz por amor, sabe? Assim, o primeiro ano foi muito na garra, eu ainda estava mexendo com odonto, ainda estava sendo dentista, e eu sou cabeleireiro, então assim, eu pegava o meu orçamento que eu ganhava no meu trabalho e investia tudo na minha empresa. Né? Então, assim, na época eu nem sabia que eu ia ter CNPJ, que seria uma empresa, mas eu sabia que era o meu sonho que eu estava criando, sabe? E é muito interessante. Deixa eu dar uma
Muito Pode ficar à interessante, vontade. porque eu conheci os seus personagens no Réveillon, né? No Réveillon de uma igreja de Anápolis, onde eles fazem um Réveillon, e eles te contrataram e você levou. Eu acho que foi o momento do evento. Foi lindo o trabalho, né? Eles super maravilhosos, lindo mesmo, a apresentação foi muito bonita. Então eu acho que é um diferencial mesmo. E eu queria que você falasse isso. Como que é ser empresário em Anápolis? De que maneira que você está percebendo esse ramo cultural da nossa cidade? Porque você deixa de ser o artista só e se torna empresário. E é muito difícil, é muito complicado. Mas me fala um pouquinho sobre isso, da sua dificuldade, de buscar apoio, como que foi isso? Então, o primeiro ano foi na raça, foi o que eu tinha. Na época eu não costurava, depois eu fiz um curso, comecei a costurar para mim mesmo. Mas eu gastava muito com figurino, porque eu não queria alugar uma fantasia, eu não queria comprar uma coisa pronta. Eu queria desenhar, fazer tudo da minha cabeça, tirar todas as ideias que eu tinha, os sentimentos que eu tinha e colocar no personagem para ter um diferencial. E também, igual você falou, trazer coisas que a Anápolis nunca viu, porque eu acho que essa é a base da Icon, é inovar. Então, esse primeiro ano foi muito difícil. Assim, foi graças a Deus, assim, aos meus outros trabalhos, né? Mas depois, eu posso te dizer, Maria, que assim, a Icon cresceu muito, sabe? Então, o ano de 2009 para mim foi lacração! Foi muito bom, porque assim, em 2019 a gente já tinha conquistado bastante espaço, igual você falou, do Réveillon, abriu muitas portas pra gente, mas uma coisa que foi muito significativa pra gente foi as parcerias que a gente teve. A Icon, ela não faz parceria em permuta. A Icon, ela faz parcerias em fechar parceria vamos supor, se eu fecho com você, é com você que eu vou trabalhar. E aí a gente fechou com o Ana Shopping. Então, assim, nós fizemos primeiro Papai Noel, depois nós fizemos Páscoa, fizemos Black Friday com personagens vivos. E aí o shopping gostou bastante, né? E aí a gente fechou com o shopping uma ideia de fazer eventos lá todos os meses. Porque o shopping, o Ana Shopping, né, tem essa proposta de trazer públicos diferenciados. E aí com entrava chamando as crianças. Então, cada mês a gente fazia uma coisa. Teve meses que foi oficina de slime, oficina de recreação, teatros, musicais, apresentações de dança. A gente montou um circo uma vez dentro do Ana Shopping. A gente trouxe artistas de fora para apresentar nesse circo. Então, foi muito bacana. E aí, quando foi em 2019, a Icon já estava crescendo bastante. E aí, eu já era uma empresa já registrada. E aí a gente começou a dar saltos muito maiores. Então eu comecei a fazer eventos fora. Eu já estava atendendo Goiânia, Goianápolis, Niquelândia. A gente já atendeu Hidrolândia, Brasília. A gente já atendeu também. Então, assim, muitas cidades do entorno já estão conhecendo a Icon. E para 2020 tinha muita coisa vindo, né? Assim, então, acho que empreender em Anápolis é difícil, mas nada é impossível. Né? Eu acho que eu fiz da minha dificuldade, cada dificuldade que eu tinha era um degrau para eu subir e saber que dali eu não ia descer mais. Se eu tinha conquistado um figurino, ele jamais seria pior. Eu sempre iria melhorar ele. E eu também agradeço muito, assim, porque você ser empreendedor não é você sozinho, né? Então, desde o início eu tive o apoio do Marcelo, que ele me ajudou muito, assim, em questão até financeira mesmo no início, ele me ajudava muito. E depois também, como meu sócio, auxiliando nos trabalhos. Ele tá até aqui na live. Oi, Marcelo. E também não posso deixar de falar dos meus artistas, porque a Icon não é nada sem os artistas. Então, assim, graças a Deus eu conheci muita gente bacana. Muita gente bacana. Você deve conhecer a maioria deles, porque são artistas que, graças a Deus, já são bem renomados aqui em Anápolis. Mas eu posso destacar alguns, igual, por exemplo, a Lilian. A Lilian, pra mim, ela é uma coringa, a Lilian da dança do ventre, né? Sim. Que é uma artista fabulosa. Não sei se você já fez entrevista com ela. Ainda não, mas deve! Ela é maravilhosa. A Lilian, assim, ela salva muito com teatro, com dança, né? Até um pouco de circo, acho que ela engana um pouquinho.
além de eu ter o Shane, o Lupe, tem o Rafael, que vem também com a dança, né? Tem as meninas da Plié, por exemplo, tem a Érica, tem a a Larissa, né? Então, assim, são várias pessoas que vieram de outras linguagens, vieram de outras escolas para trabalhar com a Icon e que fizeram a Icon ser o que a Icon é hoje. Muito bom. E é muito interessante isso, Adam, porque você também valoriza o artista que está com você. Porque a gente não faz nada sozinho, né? Então, é uma equipe maravilhosa e que você tem. Então, você está administrando muito bem a sua equipe. Muito bom. Muito obrigado, Maria. E eu queria saber, como eu imagino que muitos inspiram em você, quem que te inspira? Quem são as pessoas que te fez buscar conhecimento, te levou para buscar algo mais? Me fale um pouquinho. Olha, Maria, eu acho que cada setor da arte para mim foi uma referência. Então, assim, eu acho que na época do teatro eu me inspirava muito no Eduardo Rosário, que hoje ele já é, né, muito grande, e ele começou junto comigo. Na minha época tinha também o Gabriel Cardoso, que ele é do Sesc hoje também, professor muito bom, e nós éramos todos dessa turma, nós começamos juntos. Então, assim, eles já eram um nível muito mais alto do que eu, então eu me espelhava muito neles. Até mesmo porque quando a gente ensaiava junto, eu ficava pegando referência deles para criar meu personagem, para, sabe, desenvolver meu trabalho. Na dança, eu acho que eu não conseguiria aqui te dizer todos, né? Mas eu acho que eu já elenquei os principais, que seria a Dani, a Lud, a Karine, o Regis, a Lilian. A Lilian, pra mim, assim, a força de vontade dela, o trabalho que ela desenvolve e as 500 mil coisas que ela também faz, me inspira muito. Fora o pessoal de Goiânia, tem o Danilo Santana, que também trabalha com essa parte de produção, assim como eu, também me inspira muito. Eu tô fazendo um trabalho agora, não sei se eu já posso falar. Posso? Então, eu quero saber atualmente quais são os seus projetos. Então, já me fala, se for isso, já me fala. Você tá fazendo algum projeto? Sim! Então, gente. Oi, Karine, beijo! Karine tá aí na live também. Obrigado por tudo, Karine. Sou muito grata, Karine. Então, gente, de antemão, porque eu acho que ainda não estamos divulgando, mas o trabalho já está sendo feito já tem mais de um mês, que a gente está fazendo uma pesquisa histórica em formato de documentário, né, sobre a história da dança em Anápolis, que graças a Deus, assim, a quarentena veio, paralisou a Icon em questão de eventos, mas a gente está bombando no audiovisual, então a gente está fazendo esse trabalho e era previsto para julho, foi adiado por conta do decreto. Então, assim que as coisas melhorarem, a gente vai ter a nossa noite de estreia. E nesse trabalho que eu tô te falando, foi quando eu descobri que, assim, apesar de eu referenciar Dani, Ludmilla, Karine, né, Regis, eu descobri que tem muita coisa antes, sabe? Então, assim, pessoas que eu já trabalhei que hoje em dia são meus heróis, entendeu? E, assim, eu acho que eu não conseguiria dizer uma ou duas pessoas que me inspiram. Eu acho que é muito além, sabe? Às vezes eu assisto um filme, eu tiro inspiração. Às vezes eu pego um vídeo de alguém que eu nunca vi, sabe? Vejo alguma coisa diferente que me inspira. Então eu não teria alguém para te dizer, assim. São vários, mas é muito interessante. E aí, esse projeto que você está hoje, né? Então, eu queria voltar um pouquinho. Com a quarentena acontecendo, os projetos parados, e aí você tem que se reinventar, eu acho que o artista é esse, e você mais ainda por fazer tantas coisas, tantas coisas boas, né? Eu queria que você me falasse como que você está encarando esse momento. Porque assim, você está trabalhando, está fazendo os projetos, mas como que você está? Qual a sua perspectiva para quando tudo isso passar? Olha, Maria, uma vez eu assisti uma entrevista do Jô, acho que é do Jô, e aí ele foi contar uma história de um rapaz que foi apresentar, acho que era em um barzinho, alguma coisa, e ele era cantor, bailarino, ele era produtor, ele era sei lá o que, ele era garçom, ele era tudo. E tinha 3 pessoas na plateia. E aí ele abriu
a apresentação dele falando assim, que pena que eu sou tantos e vocês tão poucos. E assim, eu acho que isso mexeu muito comigo, sabe? Porque ele quis dizer que ele era tanta coisa, ele era um artista assim tão completo, ele bebia de tantas águas, né? E quase ninguém assistia ele. Então eu acho que assim, a quarentena, às vezes a empresa não vai indo bem, às vezes você faz um espetáculo, não vai indo bem. Eu acho que você tem que fazer o melhor que você pode com o que você tem. Então, não interessa, vai ser um trabalho para 2 pessoas assistirem, para ninguém te elogiar. Eu acho que tudo vale, tudo te faz uma pessoa melhor. Então, esse trabalho que eu estou desenvolvendo agora, ele veio bem na quarentena, porque é um trabalho engavetado que eu já tinha essa ideia. E aí a quarentena veio justo para me dar o pontapé inicial, porque eu não tinha trabalho de eventos para realizar, mas eu poderia fazer isso, visitar os artistas que contribuíram tanto para a cidade de Anápolis, artistas que eu, enquanto artista mais jovem, não conhecia. Pessoas que fizeram a dança acontecer em Anápolis, né? Então a quarentena me ajudou demais com isso e graças a Deus não fiquei parado. E eu acho que vai ser um trabalho que, igual eu te falei, eu não miro na quantidade de espectadores, na proporção que o trabalho pode ter, mas no meu engrandecimento. Para mim, assim, as histórias que eu ouvi, os relatos que eu consegui coletar, as imagens de pessoas que viveram aquela história e que se elas forem falecer algum dia e não tiverem deixado esse relato, você nunca vai saber dessa história. Então, é assim que eu penso, entendeu? Para os trabalhos, principalmente agora na quarentena. Eu acho que a gente tem que fazer o melhor com o que a gente pode e nunca desistir, porque problema sempre tem, né? Que bom. E é muito bom ouvir você falando isso, porque nós temos pessoas maravilhosas na nossa cidade e não conhecemos, a gente não se conhece, né? E aí você fazer esse trabalho na área da música, perdão, da dança. Da dança. Esse trabalho, lógico, da dança, né? Porque até eu fui fazer parte um pouquinho, fiz parte um pouquinho, mas da dança é muito interessante isso, porque tem tantas pessoas que nós não conhecemos. Por exemplo, quem é da dança não sabe da história. E você resgatar isso, mostrar para as pessoas é muito bom, muito interessante. E aí eu queria saber de você o que é cultura, o que a arte trouxe para a sua vida, e que se você não fosse da arte, da cultura, você não tinha vivenciado um fato, um relato, uma história. Conta pra gente. Eu acho que não teria como eu não ser da cultura, porque eu acho que tudo que eu faço é embasado na cultura, assim, na arte, né? Então, desde criança, os meus brinquedinhos eram bloquinhos de montar, então eu gostava de criar coisas, né? Adorava desenhar, adorava dançar. Então, assim, eu acho que, como eu te disse que eu vivi essa questão de fazer uma outra faculdade em outra área, eu não fui feliz, Maria, assim, foram basicamente 6 anos que eu lutei para conseguir fazer essa faculdade e trabalhar na área, e foi um período, assim, muito difícil para mim, onde eu ficava às vezes o dia inteiro por conta daquilo ali, e o dia inteiro infeliz, sabe, eu me sentia inútil, né? Não que o meu trabalho como dentista não seja bom, pessoal, graças a Deus eu sou um dentista com louvor e com muito mérito, mas eu me sentia desperdiçado, então assim, eu não conseguiria ser outra coisa se não fosse artista, né? Talvez se eu não fosse artista, eu preferia ser a arte. Então, assim, tentar fazer alguma coisa da minha vida para ela ser a arte. Então, eu não conseguiria, não me imagino sem a arte na minha vida. E me conta uma história. Uma história que você fala assim, nossa, aconteceu isso comigo, eu fiz isso. O que te vem agora nesse momento? Uma história para você contar pra gente. E lembrando, só enquanto você pensa, nós vamos abrir para uma pergunta, gente. Se alguém tiver alguma pergunta para o Adam, meu Deus, pode fazer aí que nós vamos estar abrindo para ele responder. E no final tem uma questão de matemática, eu respondo. Isso. E no final nós vamos estar publicando todos os perfis que ele citou, todas as referências, todas as pessoas. Então, mais tarde vocês ficam atentos que tem novidade também, tá? Olha, a Nara foi minha paciente, ó. Ela tá comentando aí.
Que legal. Então me fale, qual uma história, algo que você vivenciou? Nossa, Maria, agora você me pegou, porque assim, de cabeça. Eu tive tantos momentos assim importantes, mas para referenciar a arte, eu acho que uma história muito importante que eu tenho é a história na Plié. Eu acho que porque foi na Plié onde eu me descobri enquanto bailarino, porque eu sempre tinha esse bichinho que me consumia, mas na Plié meio que eu tive toda a minha base para conseguir desenvolver o que eu gostaria. Então as meninas deixavam eu fazer as aulas, elas permitiam que eu pudesse fazer aula com várias turmas, né? E depois com o Regis, meio que isso foi um complemento. Então acho que a minha história na dança, ela é a minha parte fundamental, né? Mas uma coisa que eu fico muito triste que, assim, não chega a ser uma história, mas é um relato, é de que o meu pai, ele foi muito importante para mim. E eu perdi ele já tem 4 anos, vai fazer 4 anos. E assim, para ele, eu era uma inspiração, sabe? Karen, Adam catador de aula, verdade, Karen. Pro meu pai, eu era uma inspiração para ele e meu pai me motivava muito. Então ele adorava que eu apresentasse teatro para ele assistir. O sonho dele era que eu fosse dentista para eu conseguir atender ele, né? Tratar do sorriso dele. E eu acho que a fase onde eu estive mais feliz, eu não tive a presença dele para me assistir, né? Então, assim, eu acho que essa história é uma história que marca muito a minha vida. Porque eu acho que se meu pai me visse hoje com a minha empresa, dançando da forma que eu danço, com o meu grupo de dança, realizado da forma que eu sou hoje em dia, eu acho que ele se inspiraria mais ainda na vida dele, sabe? Então, eu sou muito grato a ele, sou muito feliz por isso. Então, acho que essa é uma história que marca muito a minha vida, né? Meu pai, para mim, foi tudo e a arte casou muito com o trabalho que ele realizou comigo, né? Meu pai não tinha vergonha de me levar nas coisas. Quando eu dançava, eu lembro que eu não tinha o apoio da minha mãe, naquele início, quando eu era criança. Mas o meu pai me levava pro serviço dele, pra de lá eu ir pro trabalho. E lá realmente tinha comentários, sabe, Maria? Assim, o pessoal falava, você usa roupinha colada, você tem que fazer aberturinha, né? Essas coisas assim. Você sente que tem uma opressão. E tem meu o pai, preconceito, assim, né? Exatamente. E meu pai meio que me abraçava. Meu pai nunca teve essas limitações comigo, né? Então é uma história que me pega muito, sabe? Eu gostaria muito que ele tivesse me conhecido como empreendedor e como bailarina e como artista que eu sou hoje. E com certeza ele está presente nessa sua vida, ele está aí ao seu lado. E eu vejo muito isso, quando os pais incentivam e dão apoio, o filho vai para frente, né? O filho cresce. Então, Sim. E a gente vê isso, os seus pais de uma forma ou de outra, ou sua mãe de uma linguagem, seu pai de outra, eles te apoiaram e você está aí. Essa pessoa multifazedora de cultura. E é muito lindo ver isso vindo de você. O seu trabalho tem um significado muito grande para nós aqui em Anápolis. É um trabalho diferente. Muitas pessoas citam isso, citam você, então a gente fica muito grato. E eu estou aqui vendo se tem alguma pergunta, tem alguém aqui com alguma pergunta. Eu sei que assim, as pessoas estão muito orgulhosas de você, muitas pessoas falando aqui super orgulhosos. Então eu fico muito feliz e eu acho que é isso, nós vamos estar encerrando, agradecendo imensamente você ter aceitado. A gente fica super feliz. Parabenizo você pelo seu trabalho, continue com os seus projetos. Eu acho que isso engrandece a nossa cidade, o nosso setor. A gente precisa de pessoas que busca fazer com todas as dificuldades que nós temos, né? Os fazedores de arte, ainda mais neste tempo, né, que nós estamos vivenciando, a dificuldade que nós temos. Mas você é isso, você sobressai, nas dificuldades que a gente busca as iniciativas, né? Então eu te parabenizo com isso
E vou deixar você se despedir, mas já agradecendo todo mundo que está na live. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Sabendo que toda terça e quinta nós estamos aqui falando sobre arte, sobre cultura. Todas as terças e quintas às 10 horas. Eu vou fazer, gente, divulgue, vamos mostrar para as pessoas o que nós temos na nossa cidade. Então, divulgue, compartilha. Eu quero agradecer cada um que está aqui. A gente não consegue falar os nomes, mas sintam-se abraçados, beijados. Printam, que aí vocês nos marcam e a gente remarca, a gente vai conversando, a gente consegue falar. Então, eu quero somente agradecer. E eu vou deixar com a Ada. E aí, depois que ele se despedir, eu ainda tenho uma mensagem para vocês. Maria, eu queria dar uma olhada nos comentários. Dá tempo? Pode ficar à vontade. Deixa eu ver quem tá por aí. Oi, Alessandra! Gente, a Alessandra é maravilhosa. Sigam o Instagram dela, várias postagens. Ana Queiroz, maravilhosa. Muito obrigado por tudo, Ana. Ana é uma das principais artistas de Anápolis, a embaixadora do teatro em Anápolis. A nossa Rafael, primeira dama. Beijo. Primeira dama. Rafael também tá aqui. Rafael também é da Icon, um artista maravilhoso. Muita gente. Marcelo, beijo, muito obrigado por tudo. Rondinelli, não tenho certeza quem que é, mas beijo. Sim. Gente, é muita gente. Nara, beijo. Nara foi uma das primeiras pacientes que eu tive como odonto. Não tem jeito de falar de todo mundo, porque é muita gente. É muita gente. E não tem nenhuma pergunta? Não acredito. Não tem, mas eu falo assim, geralmente eles ficam acanhados, por isso que a gente vai deixar, vamos colocar no final o arroba, né? Para acompanhar o nosso artista, e eles vão te procurar, vão seguir, vão conversar com você. Então a gente deixa assim. E aí eu deixo você para despedir, porque nós temos 2 minutinhos. Só 2 minutos? Então, gente, eu quero agradecer a todo mundo que assistiu, eu quero agradecer você, Maria, que me deu essa oportunidade, mas eu quero pedir para todo mundo de Anápolis, que não só de Anápolis, mas quem estiver assistindo, gente, não desista do seu sonho. Se você tem vontade de fazer academia, faça academia. Se você tem vontade de ser médico, seja médico. Se você tem vontade de fazer uma abertura, tente fazer uma abertura de pernas, mas não fique acomodado, gente. A arte, ela não é de graça. A arte, ela demanda trabalho, assim como outras profissões. Então, se você tem um desejo, se você tem vontade de ser um personagem vivo, se você tem vontade de fazer teatro, dança, faça. Não tem mensagem nenhuma outra que possa te tirar esse direito de ser artista, de fazer arte e fazer o que você sentir vontade. E dificuldade sempre vai ter. Sempre vai ter. Eu acho que se a vida não fosse difícil, ela não teria graça. Você já imaginou se tudo fosse fácil, você acordasse, seu café da manhã já estivesse pronto, se você quisesse comprar uma roupa, você já tivesse dinheiro, não teria graça. O bom da vida é conquistar, o bom da vida é você se superar. Então acho que é isso. E beijo, que Deus acompanhe sempre todos nós e que estejamos sempre juntos, mesmo de longe. Isso mesmo. Então eu quero agradecer a cada um que está com a gente. E também lembrando que hoje Anápolis está no Circuito Cerrado, onde tem o Dandô Nacional, e hoje nós vamos estar falando às 17 horas, pelo Facebook. Eu estarei entrevistando Lígia Araújo, que é uma escritora, é uma poeta de São Paulo. Então eu conto com vocês hoje às 17 horas, pelo Facebook Dandô Nacional. E aí eu só tenho a agradecer, também vou agradecer os meus produtores, Danilo e Andresa, muito obrigada por estar comigo. E aí eu aguardo todos vocês hoje pelo Facebook Dandô Nacional às 17 horas e terça e quinta às 10 horas com belos artistas. Semana que vem nós vamos ter uns artistas maravilhosos também e eu aguardo vocês. Beijo no coração de cada um, tá? E até semana que vem. Maria, vamos tirar uma foto. Vamos. Tira. Gente, marca nós. Tira a foto, vai. Printa e marca nós. Deixa eu tentar tirar do meu aqui. 3, 2, 1, foi. Isso. Vamos. Aí. Marca a gente. Beijo, Maria. Beijo.
Obrigado. Nós que agradecemos.